dia! Estamos aqui para compartilhar sobre como conduzir as crianças à adoração. Você é daqueles que deseja trazer a glória de Deus para as crianças, que deseja conduzir as crianças à adoração, que quer que elas toquem o Senhor, ouçam a voz do Senhor, sejam impactadas pela presença de Deus. Se você é desses que você deseja isso, então essa live é para você. Amém? Então deixa eu ver aqui quem está comigo. Bom dia, gente. Bom dia, Débora. Bom dia, Débora Silva, Débora Moura. Wilza, você quase me achará. Ana Paula, Karina. Bom dia, Dani. Nívia, Tiananda, Dênia, Milena, Roberta, Isabel. Bom dia, gente. Que bom ter vocês aqui. Que bom, Evelyn. Evelyn, que bom ter vocês aqui, gente. Tô muito feliz por essa live. Até porque quando a gente vai falar de adoração, a gente já fala na hora. A gente já começa na hora falando de nós mesmos, né? Daquilo que a gente quer viver, fluir. Então, antes de começar mesmo aqui essa ministração aqui, essa aula aqui na live, eu tava orando mesmo e buscando, adorando a Jesus, adorando ao Senhor. E eu queria que a gente começasse assim. Eu não sei o que você tá fazendo agora. Talvez você tá se arrumando para ir pro trabalho, às vezes você tá ainda na cama, né, assistindo da cama, ou se você tá preparando café na sua casa, não sei. Eu só queria te pedir uma coisa agora. Você pode parar um pouquinho para adorar Jesus? Você pode parar um pouquinho agora para exaltar o nome dele? A gente vai falar sobre adoração e não tem como a gente falar sobre adoração se não começar em nós. Eu queria que a gente adorasse a Jesus agora. Então eu queria que você parasse onde você está e começasse a entronizar o nome do Senhor, começasse a adorar a Ele, adorar a presença dEle. E eu sei que o Senhor vai vir nessa live. Amém? Você quer que Ele venha? Onde você estiver, que Ele te pegue onde você está, que a presença dEle seja perceptível, seja sentida onde você está. Então vamos orar? Começa a adorar Jesus agora. Senhor, mais do que um mero conhecimento, mais do que algo que vai entrar na nossa mente, Senhor, nós queremos que Teu Espírito toque o nosso espírito. Queremos que o Senhor toque o nosso coração. Deus, nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Senhor, Paizinho. Não daquilo que o Senhor pode nos dar, não daquilo que o Senhor quer nos oferecer, mas do Senhor, da Tua glória, da Tua presença. Nós te amamos, Senhor, nós queremos o Senhor. Nós queremos o Senhor nas nossas vidas, Deus, para que possa ser transbordado sobre a vida das nossas crianças. Nós queremos o Senhor, nós queremos a Ti, nada mais importa, nada menos que isso nós aceitamos. Nós queremos a Ti somente, Senhor. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, eu te adoro porque o Senhor é maravilhoso. Eu te adoro porque o Senhor faz mais do que aquilo que nós podemos pensar ou imaginar. Eu te adoro porque o Senhor me salvou. Eu te adoro porque o Senhor é grande. Eu te adoro porque Tu és, Deus. Tu és maravilhoso. Pai, eu te adoro porque o Senhor é grande. O Senhor não se limita à nossa pequenez. Obrigada, Deus, porque o Senhor não se limita à nossa pequenez. Eu quero te pedir que em nome de Jesus, agora nessa live, o Teu Espírito Santo possa soprar aqui, Deus, Teu Espírito Santo possa soprar onde cada um aqui está, Senhor. Nós queremos, Deus, sentir Tua presença no nosso meio. Eu quero trazer, Deus, a Tua presença de forma palpável, Deus, de forma realmente real, Pai, que venha de forma real essa presença. Oh, Espírito de Deus vivo, Espírito de Deus vivo, eu te amo. Pode começar a dizer palavras de amor ao Senhor. Diga palavras
palavras de amor a Ele, o quanto você o ama. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Nós precisamos começar o dia aqui, Senhor, na sua presença. Nós precisamos ser abastecidos aqui na tua presença, Senhor. Somente aqui nós teremos tudo que precisamos, Jesus. Aleluia, Jesus. Te amo, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Amém, gente. Quem já começou sentindo o fluido do Senhor na sua vida, se você começou sentindo a presença de Deus no seu coração, comenta aí se você pode sentir na sua casa um pouquinho dessa presença. Amém? Eu pude, tenho vontade de continuar só assim, né? A vontade de continuar só na prática, conduzindo as crianças à adoração. Vamos, na verdade, começar nós mesmos sendo conduzidos à adoração. Minha vontade é essa. Mas vamos lá. Tem muito pra gente compartilhar hoje sobre como nós podemos levar nossas crianças à adoração. Então vamos lá, gente. Eu recebi várias perguntas aqui nas caixinhas de perguntas sobre como que a gente pode conduzir as crianças à adoração. E pode ir mandando suas perguntas aí também. Tá vendo aqui? Só quero pedir pra gente organizar as perguntas pra eu não esquecer e não perder nenhuma. Vocês estão vendo que tem um ponto de interrogação aqui embaixo, né? Nesse pontinho de interrogação você pode clicar e fazer a sua pergunta. Que depois eu vou compartilhar, tá bom? Essa live vai ficar gravada, mas eu queria que vocês ficassem aqui ao vivo comigo, hein, gente? Quem pode ficar, né? Claro, fica aqui comigo, porque a gente vai poder ter uma interação maior, você vai poder compartilhar também a sua realidade. Isso vai ser muito positivo, vai ser muito importante, tá bom? Então vamos lá, gente. Dentre as perguntas que eu recebi, dentre as questões, né, os desafios que muitos de vocês enfrentam, muitos de nós, que aí eu me identifiquei em muitos desses desafios, um deles foi: as crianças, elas brincam durante o louvor e elas não querem levantar. Outro foi: nós não temos instrumentos no louvor, nós não temos uma equipe de louvor. Outros foram: as crianças, elas ficam apáticas, elas ficam distraídas na hora do louvor. Outros também falaram que tem dificuldade na escolha do repertório, na escolha das músicas, fica perdido na hora de escolher as músicas para tocar com as crianças. E alguns outros também falaram sobre as crianças não entenderem, a dificuldade das crianças entenderem o momento da adoração. Gente, foi dormir tarde, hoje estou aqui bocejando. Tenho dificuldade das crianças entenderem o momento da adoração. Então, muitos encontram esses desafios. Você encontra algum desses desafios que eu falei aqui? Se sim, você fala assim, eu. Se você passa por algum desses que eu falei, fala aí, eu. Acho que a maioria, gente, das igrejas, a maioria dos líderes de ministério infantil, eles passam por esse desafio, eles encontram esse desafio com as suas crianças. Então, como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode conduzir as crianças à adoração, mesmo enfrentando esses desafios, mesmo passando por isso? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, antes da gente tratar sobre lá fora, sobre as crianças, quando a gente vai ministrar lá para as crianças, a gente precisa primeiro tratar a gente, tratar o nosso coração. A gente está ali ministrando o louvor, seja você ou se for uma outra pessoa da sua equipe, enfim, toda a equipe de líderes do Ministério Infantil. Nós precisamos ser os primeiros a ser tratados. Como assim, Wilson? Vamos lá. Nós precisamos primeiro ser adoradores. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Você é um adorador? Você é de fato um adorador? Porque nós só vamos conduzir as crianças ao lugar onde nós já fomos. Tá tendo um ruído no som, gente? Eu acho que é o celular que tá aqui no computador. Se tiver, teve mais gente que ouviu? Vou mudar aqui, peraí. Aí. Vamos ver se vai melhorar agora. Falei aí se tá melhor, gente. Acho que pode ser o computador que tava fazendo barulho. Tá melhor?
Ah, ótimo. Que bom. Poxa, tava o tempo todo. Que pena. Então vamos lá. Era o computador, que tava bem no computador assim. Então, gente, nós somos adoradores. E se nós não formos adoradores, não dá pra gente conduzir as crianças num lugar onde nós não fomos. Aí uma pessoa que perguntou, deixa eu ver aqui. Cadê? Aqui, ó, a Leia, né? A Leia perguntou: define adorador pra você. Adoração é uma vida, é um estilo de vida. Adoração não é apenas um ato que você faz, algo que você faz num dia. E não é algo exterior. Ela está muito mais atrelada ao nosso interior do que ao nosso exterior. Então a adoração, ela parte de algo de dentro de nós. Ela parte de um coração quebrantado e entregue, que reconhece a grandeza de Deus. Você reconhece a grandeza de Deus? Você tem dado o seu coração por inteiro ao Senhor? Sua vida tem sido um estilo de adoração? Ou será que você só adora Jesus na hora que você está ali no culto, quando você coloca a música? E aí você quer entrar no Santo dos Santos, mas na verdade você não cultivou essa presença em outros lugares. E outros lugares que eu digo é no seu tempo a sós com Deus, lá no seu quarto, no secreto. Eu digo no seu carro. Quantas vezes eu estou dirigindo e aí eu fico lá em adoração. Às vezes as pessoas do lado do carro que devem passar e me ver devem pensar, tem uma doida ali. Muitas vezes eu estou ali em adoração ao Senhor. Então essa adoração fala de uma entrega ao Senhor. Fala de reconhecer quem Ele é. Você reconhece quem o Senhor é. Você entrega a sua vida para Ele. E isso é maravilhoso. Nós precisamos ter essa nossa entrega ao Senhor. Então, em primeiro lugar, antes de nós levarmos as crianças a um lugar onde a gente quer que elas estejam, nós precisamos estar ali. Então, quando ministra o louvor ali também no culto kids, né, ou na sala onde você está ministrando, onde você está ali ministrando com as crianças, ou na sua célula, quando está ali ministrando louvor, você tem que ser o primeiro a acessar esse lugar. Você tem que ser o primeiro a tocar a face do Senhor. Você tem que ser o primeiro a sentir a presença dele. Você tem que ser o primeiro. Isso tem que partir de você. Se não parte da gente, a gente não vai poder conduzir as crianças a isso. Então, gente, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Isso é muito, muito, muito importante. Nós precisamos tocar e aí nós levamos as nossas crianças a esse lugar. E aí, essa vida de adoração, ela nos fala também de uma vida piedosa. Como assim uma vida piedosa? Uma vida piedosa é uma vida que vive com jejum e oração, com adoração, com entrega, com palavra. Você cultiva essa vida piedosa? Você tem essa vida piedosa de louvor, de adorar o Senhor, de jejuar, de orar, de buscar a presença dele? Nós precisamos cultivar essa presença. Porque muitas vezes nós não estamos conseguindo trazer para as nossas crianças, porque nós não temos essa vida. A gente quer que lá elas fiquem levantando as suas mãos, pondo a mão no coração. Mas muitas vezes nós mesmos não somos esses adoradores que precisamos ser. Então, irmãos, nós precisamos começar. Precisa começar em nós. E quando eu falo nós, é de você como líder e da sua equipe. Quem está com você também lá na hora de ministrar o louvor com as crianças, quem está lá na sala com as crianças, precisa também ser esse adorador. Precisa também ser esse adorador. Porque não vai adiantar também só você estar lá na frente ministrando e às vezes um outro líder que está junto com as crianças lá não é adorador, não tem esse coração, não tem uma vida piedosa. Aí vai dar problema. Não vai trazer a glória de Deus para as crianças ali, você não vai conduzir as crianças à adoração. Então, isso aqui é o ponto de partida, irmãos. Nós precisamos ter essa vida piedosa, nós precisamos ter uma vida de adoração, nós precisamos adorar o Senhor o tempo todo, nós precisamos adorar o Senhor não só com a canção, e isso é importante, adorar o Senhor em todo momento da nossa vida. Então, a gente precisa ter uma vida de entrega, de consagração ao Senhor, de adoração ao Senhor. Amém? Isso é o princípio. Isso é de onde nós temos que partir. Aí nós vamos para uma outra coisa importante. Só pode adorar o Senhor, nós só podemos adorar ao Senhor em espírito. É no espírito que nós adoramos ao Senhor. Quando você vai olhar lá em João 4, quando Jesus fala para a mulher samaritana,
É chegado o tempo onde me adorarão em espírito e em verdade. Jesus ali está falando que a nossa adoração, ela não pode ser apenas na alma, apenas no corpo. Então nós não adoramos ao Senhor. A adoração mais profunda, ela se expressa na nossa alma, ela vai ser vista na nossa alma, ou seja, nós vamos sentir alguma coisa, nós vamos sentir, às vezes vamos chorar, né? Nós vamos sentir alegria, nós vamos sentir às vezes uma contrição, enfim, nós vamos sentir isso, mas ela não é apenas na alma, no nível da alma, porque ela começa no espírito. Às vezes nós vamos sentir alguma coisa exterior no nosso corpo, vamos arrepiar. Às vezes nós vamos chorar, né, expressando, levantando as nossas mãos. Mas a adoração, ela é no espírito. O que nós vemos por fora, o que nós sentimos na alma e o que nós expressamos no nosso corpo é apenas algo que é visto de fora. É como se fosse o transbordar de um copo. O que foi visto lá fora, na verdade, é o que está transbordando de algo que está lá dentro, que é no espírito. Porque a adoração, ela é no espírito. E por que eu tô falando isso? Porque a adoração, ela tem que ser, ela só pode acontecer naquela criança, né, naquela vida que já tem um espírito que nasceu de novo. Se a criança não nasceu de novo, o espírito dela está mortificado. Não há vida ali. O espírito dela está sem o espírito de Deus, ou seja, ele está lá, é um espírito morto, que precisa receber a vida, o sopro de vida de Deus. Ele precisa receber Jesus. E somente a partir do momento que essa criança, ela recebe a Jesus, ela nasce de novo, aí ela está apta a adorar o Senhor. Porque senão é apenas alguém expressando algo como se fosse uma casca, é da boca para fora. Então, se as nossas crianças não nasceram de novo, se as nossas crianças não tiveram uma genuína experiência com Deus de novo nascimento, de entregar a sua vida a Jesus, né, de uma experiência mesmo de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter ótimos atores e atrizes que vão levantar suas mãos, que vão fechar os olhos, mas na verdade o coração deles não tem ali o Espírito de Deus. A adoração não está sendo em espírito, em verdade. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque claro que muitas vezes a gente quer ver isso, a gente quer ver as crianças fazendo isso, e eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui pra frente, mas a gente não pode esquecer jamais, gente, do coração. A gente não pode esquecer jamais lá da essência, sabe, lá de dentro do coração da criança. E isso é importantíssimo. A gente precisa levar ela a entender que ela precisa nascer de novo. Ela tem que receber Jesus. Somente assim ela vai poder adorar o Senhor de verdade. Porque é espírito, é em espírito e em verdade. Amém, irmão? Vocês entenderam isso? Então não queira apenas crianças que são ótimos, expressam muito bem, cantam, levantam as mãos e tal, mas na verdade ela não nasceu de novo. Não queira apenas isso. Busque em primeiro lugar o novo nascimento. Nascer de novo é o ponto de partida. Então muitas vezes a gente quer que as crianças tenham uma experiência com Deus, a gente quer que as crianças sejam tocadas pelo Senhor, mas elas nem nasceram de novo. Como é que a gente vai querer que elas adorem? Elas nem tiveram experiência de novo nascimento, como é que elas vão adorar Jesus? Entendeu? Então isso não vai acontecer. Então é preciso primeiro a gente entender que ela tem que nascer de novo. Tem que nascer, tem que nascer, tem que nascer de novo. Quem lembra aí do Radicais Kids? Tem essa música, tem que nascer de novo. Então, uma outra coisa muito importante, depois então que a gente fala sobre isso, então em primeiro lugar nós temos que ser adoradores, e a gente tem que analisar em segundo lugar se a criança nasceu de novo, teve a experiência do novo nascimento. E aí vamos para um pouco da prática. Beleza, Wilson, minhas crianças já nasceram de novo, eu sou um adorador, nós temos essa prática de adoração, ainda assim as nossas crianças não adoram. Ainda assim, nossas crianças ficam apáticas no louvor, elas conversam, elas ficam distraídas. E aí? E agora? O que eu faço? Pois é, vamos lá. Na prática, em primeiro lugar, uma coisa que tem que acontecer é de você ser um exemplo na adoração. Não só na sua vida, como essa parte a gente já falou, mas na expressão da sua adoração ao Senhor lá no culto. Então, no culto, você não pode ser aquela pessoa que pega o seu celular só e fica querendo filmar o tempo todo as crianças, o que está acontecendo, e você não adora. Isso não pode acontecer. Você tem que ser o primeiro a levantar suas mãos. Você tem que ser o primeiro a fechar os seus olhos e se render em adoração. Você tem que ser o primeiro a buscar essa glória, essa presença, a cantar, a expressar a sua adoração. Você tem que ser o primeiro.
Mas cuidado, porque isso não significa que você vai lá fechar seus olhos, levantar suas mãos, entrar no Santo Santo, se ajoelhar e esquecer as crianças. Porque corre um grande risco de na hora que você abrir o olho, não ter nenhuma criança na sua frente mais. Então não faça isso. Não entre no Santo dos Santos e fique lá com os olhos fechados e esqueça das crianças. Isso não pode acontecer. Você tem que ficar meio assim, sabe? Fecha, abre, fica meio com o olho aberto, um fechado. Mas entregue-se inteiramente na adoração. Se tiver outras pessoas junto com você, uma equipe junto com você, né? Pelo menos uma ou duas pessoas a mais, e você tá conduzindo o louvor, é isso aí, a irmã falou, a Santine falou, orar e vigiar, exatamente, ora e vigia. E se tiver outra pessoa com você, é melhor ainda, porque enquanto você conduz o louvor e adoração, você pode ficar mais tranquilo para fechar os seus olhos, e aí as outras pessoas ficam mais de olho nas crianças. Mas o que eu já vi acontecendo também? O líder tá no Santo dos Santos, mas as crianças não estão. Ou seja, ele foi sozinho e ele não conduziu as crianças, então tá errado. Então a gente tem que conduzir as crianças, a gente não pode deixar elas para trás. A gente tem que ir, mas levar as crianças juntos. Então adorem, sejam adoradores, prestem essa adoração ao Senhor, levantando suas mãos, chorando, se quebrantando. Então, gente, de fato, eu sou a primeira a sentir a glória de Deus, a sentir a presença de Deus, a adorar o Senhor ali no Culto Kids. Isso é assim, sou a primeira que acessa essa presença. Você também tem que ser o primeiro a acessar essa presença, sabe? A sentir essa glória e adorar o Senhor. Então, adore, porque você vai ser uma inspiração para as crianças. Já viu quando você vê uma pessoa quebrantada, adorando, que você fala, ai meu Deus, eu também quero. E aí você também sente ali, você se quebranta. E isso de fato acontece, é como se fosse uma inspiração. E nós precisamos inspirar as nossas crianças a isso. Conduzir as crianças sendo um adorador. Não só na nossa vida, mas ali também expressando no nosso corpo, né, na nossa voz, a nossa adoração ao Senhor. Então vamos lá, em segundo lugar, conduza as crianças. Como eu disse, você tem que adorar, mas você não pode deixar elas lá. Você não pode ir sozinho para o Santo dos Santos, tem que levar as crianças. Então conduza as crianças. Existem alguns versículos na Bíblia, e eu não vou abrir aqui agora para ser um pouco mais rápido, mas eu vou citar para vocês. Existem alguns versículos da Bíblia que dizem, por exemplo, em Salmos 47, no 1 e 2, Salmos 95, versículo 6, Salmos 9, versículo 2. São alguns versículos que falam um pouco sobre, é como se fosse o salmista conduzindo as pessoas à adoração. Como assim? Ele conduz, ele fala, levantem as mãos, batam palmas todos os povos, levantem-se, deem brados de vitória. Enfim, ele vai conduzindo, ele vai falando o que eram para as pessoas fazerem. Então isso é uma condução. Se na Bíblia nós encontramos o salmista sempre falando isso, tipo, conduzindo as pessoas na adoração, é o que nós devemos fazer também ao conduzir as crianças no ministério infantil, ao conduzir as crianças no louvor e adoração no nosso ministério. Então nós precisamos também fazer a mesma coisa. Crianças, levantem suas mãos. Crianças, ponham a mão no coração. Aí quem quiser escrever, a irmã colocou Salmo 47, 1 e 2, Salmo 95, versículo 6, Salmo 9, 2. São algumas bases bíblicas para você ver que havia ali uma condução do louvor, né? Então havia ali alguém que estava conduzindo, falando, irmãos, né? Mais ou menos assim, põe a mão no seu coração, feche seus olhos, enfim. Aquilo que a gente faz hoje é muito importante, é bíblico. Então quando você está lá conduzindo as crianças, você precisa conduzir as crianças, elas precisam ser conduzidas. Não espere que as crianças por si sozinhas vão levantar as mãos de uma hora para outra, fechar os olhos. Não tô falando que isso não pode acontecer, porque talvez pode ter um mover sobrenatural, enfim, que isso pode acontecer, eu não duvido, Deus pode todas as coisas. Mas o meio normal e natural que Deus usa, até que está na sua palavra, é dessa condução. Então nós conduzimos as crianças falando. Como que a gente conduz, Wilson? Falando. Crianças, põe a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos. Então a gente conduz, a gente fala para elas o que é para elas fazerem. Agora levante suas mãos. Cante bem forte. Agora canta mais baixinho. Diga palavras de amor ao Senhor. Expresse com seu corpo, com os seus gestos, aquilo que você quer dizer ao Senhor. Então tudo isso vai ser importante para a gente conduzir as crianças à adoração. Amém? Vou ler um pouquinho aqui do que vocês estão falando. E aí a gente vai continuando. A irmã Maura está falando assim, mas com quantos anos você acha que uma criança tem maturidade e entendimento para receber o Senhor Jesus como Salvador? Não dá para determinar uma idade. Não tem na Bíblia.
Nada falando sobre a idade que a criança pode receber Jesus. Mas, geralmente, a partir dos 3, 4 anos, a criança já pode ter esse entendimento. Então, isso já pode acontecer a partir dessa idade. Agora, e tem algo importante. Wilson, então as crianças menores, então nem adianta a gente ensinar nada para elas? Adianta, porque a Bíblia diz que da boca dos pequeninos ele suscita o perfeito louvor. Então, eu creio que ainda assim que a criança ela não expressou ali a sua fé em Jesus, ela pode ser cheia ali do Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo de alguma forma tremenda. Eu creio nisso, gente, porque Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo e João Batista, que estava no ventre dela, saltou, cheio do Espírito Santo. Ele sentiu ali a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo tomou a vida dele, ele no ventre. Então, eu creio nisso. E se a Bíblia diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor, pode sim sair. Agora, eu não sei explicar muito bem como que funciona isso em relação ao espírito dela, que não nasceu de novo. Mas eu creio que o Senhor pode suscitar, né? Como o Senhor falou, ele pode suscitar das pedras. Então, eu creio que ele pode também tirar o louvor da boca de qualquer um ali, né? Nesse sentido. Mas eu creio que a criança, ela pode sim, ainda que pequena, expressar essa adoração ao Senhor, adorando, louvando a Ele, e a gente pode ensinar ela, e aí depois, aos poucos, ela vai entendendo aquilo que ela está fazendo também. Então, por exemplo, meu filho, ele desde 1 aninho e pouco, ele levantava a mão, às vezes para adorar, né, na hora do louvor, e às vezes começava a cantar uma canção, ele já levantava a mão, assim, porque ele sabia que era de adoração. Mesmo bebezinho, isso acontecia. E eu creio que ele estava ali aprendendo um hábito, ele estava aprendendo também como que é essa adoração, ainda que às vezes ele fizesse sem entendimento pleno aquilo que ele estava fazendo ali no exterior, ainda que não houvesse um entendimento pleno, ele estava ali expressando, né, uma adoração ao Senhor, ele estava ali num ambiente de glória. Então, às vezes, ainda que a criança em si mesma ela não tenha essa experiência de novo nascimento, dela mesma com Deus, ela estar inserida ali no ambiente, ela vai sentir a presença do ambiente, ela vai ser tocada de alguma forma. Eu me lembro uma vez que eu tava no devocional com o meu Tito, acho que ele não tinha nem 2 anos, gente, nem 2 anos completo. E aí a gente tava orando e eu coloquei uma canção e o Tito começou a chorar. E eu tava orando e comecei a chorar na presença de Deus, o Tito começou a chorar. Gente, eu senti naquele momento, não foi um choro normal. Ele sentindo a presença de Deus ali, eu abracei ele, porque não era um choro, foi um choro diferente, te garanto. Enfim, naquele dia eu falei, gente, foi a presença de Deus aqui que tocou meu filho, porque eu chorei também e senti a presença assim, foi muito engraçado e maravilhoso ao mesmo tempo. Então, ele pôde sentir ali aquela presença, sabe? E isso pode acontecer com a criança mesmo pequena. Então, vamos lá. Então, existe, como a irmã falou, que a irmã também falou, né? Vai depender da criança, claro. Tem criança que com menos, bem novinha, ela já tem essa experiência de nascimento, outros maiores. Então, vamos lá. Vejo muitos que só dão uma boa noite pra Jesus e não passam 5 minutos orando, né? Se a gente não faz isso, a gente não tá tendo uma vida de oração. Wilson, o que fazer quando o louvor são somente músicas infantis de dançar animadas, não é música de adoração? Depois eu vou falar sobre isso, tá? Tá aqui no roteiro. Vamos lá, gente. Então eu vou continuar conduzindo aqui. E aí vocês vão colocando as perguntas pra gente não perder. Vão colocando as perguntas aqui na caixinha de perguntas aqui, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então, conduza as crianças. Incentive elas. Levante as mãos. Põe a mão no seu coração. Então a gente precisa ter essa condução também. Não apenas o ministro de louvor ficar lá no Santo dos Santos. No Santo dos Santos a fumaça me esconde. E ele se esquece de conduzir as crianças. Não, nós precisamos conduzir as crianças, né? Até para que elas estejam atentas àquilo que o Senhor está fazendo ali. Às vezes, em algum momento, elas podem se distrair. Então, isso é importante, tá bom? Então, outra coisa importante. Prepare o ambiente. Como assim, Wilson? Prepare o ambiente. Que seja um ambiente, sabe, de glória. Ó, meu amor aí. Te amo, meu amor. Meu maridão. Então, prepare um ambiente de glória, sabe? Que seja um ambiente propício, favorável para a presença de Deus se manifestar. Gente, eu sei que Deus ele pode se manifestar em qualquer lugar, né? Ele não se limita a isso. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para eliminar as distrações.
O problema não é Deus se manifestar, Ele se manifesta onde Ele quiser. Mas as crianças estarem sensíveis a essa manifestação de Deus. Então, como que a gente pode eliminar as distrações a fim de que a criança seja sensível a essa manifestação de Deus? Então, a gente precisa eliminar as distrações. Como assim? Vamos lá. Às vezes, uma luz um pouco mais baixa, uma luz não muito forte, uma luz um pouco mais baixa, como se fosse uma penumbra, facilita. Por quê? Às vezes, com a luz muito acesa, muito forte, as crianças começam a ver tudo ao seu redor. Passa um mosquito voando, ela olha o mosquito. Então, distraiu. Passa um irmão lá, né, de uma porta para outra, entrou na porta, abriu, fechou, ele viu. Qualquer, às vezes, movimento é perceptível. A outra criança está fazendo uma coisa, a criança está olhando para ela. Então, às vezes, isso acaba atrapalhando, distraindo a atenção da criança do foco ali da adoração. Então, deixar a luz um pouco mais baixa ajuda muito nisso. E agora você tem que ter cuidado para você não deixar muito escuro, porque o breu também não é bom. Então, se você não consegue deixar uma luz média ali, né, tipo como se fosse com abajur, assim, se você não consegue deixar essa luz assim média, então então é melhor você deixar acesa. Porque tudo escurão também não é bom, porque você vai perder o controle do que as crianças estão fazendo. Então, cuidado com isso. Então, é importante a gente ter uma luz média ali, uma penumbra, sabe? A fim de que você veja as crianças, elas te vejam, mas ao mesmo tempo você consiga eliminar essas distrações que podem ser visíveis em qualquer momento. Então, uma outra distração que às vezes pode ter é de, às vezes, problemas técnicos. Então, problemas técnicos, como, por exemplo, o microfone dando microfonia, a música travando, tá na internet, aí fica travando a música toda hora. Essas coisas, elas são distrações que vão impedir. A pessoa entrando na sala toda hora, abrindo a porta, isso vai também ser uma distração. Então, a gente tem que eliminar essas distrações. Pessoas conversando no mesmo ambiente. Então, isso a gente precisa cortar. Então, uma coisa, por exemplo, que aqui no Kids às vezes acontece é dos líderes estarem conversando enquanto está no momento de adoração. Às vezes alguém que não está ali no ambiente do culto, às vezes passou para resolver alguma coisa ou está resolvendo alguma outra questão de fora e não percebe que ali dentro está naquele momento de adoração e acaba conversando um líder com o outro e atrapalha. Isso é uma distração que vai atrapalhar o momento de adoração. Então essas distrações, elas precisam ser cortadas, precisam ser tiradas. Por exemplo, nesse caso, Wills, a gente está colocando a música. Aqui, nós não temos música ao vivo, que aí muita gente colocou isso também. Não temos banda, Wills. Como que a gente faz? Irmãos, não tem problema. Eu ministrei louvor até 2 anos atrás com o Fernandinho tocando todo domingo pra gente. Fernandinho que tocava todo domingo aqui. Era Fernandinho, era DJ PV que tava lá tocando. Como? Através do YouTube, nas músicas. Eu baixava as músicas, aí fica a dica. Eu baixava as músicas e aí a gente colocava pra tocar na hora. Por quê? Se você deixar pra tocar no YouTube na hora, se a internet der ruim, isso vai ser um problema. Aí vai ser uma distração, vai ser um empecilho, algo que pode impedir o louvor de fluir. Então, baixe as músicas antes, né? Tenha segurança de que a música não vai travar na hora. E pode conduzir o louvor com a música gravada. E aí você ministra em cima da música. Wills do céu, mas eu não canto. Não tem problema. Se você sabe o princípio do louvor, né? Se você sabe os princípios básicos para ministrar o louvor, você pode ministrar o louvor mesmo sem ter uma voz muito afinada. Como assim? Você vai conduzindo a criança. Voltando um pouco aqui quando a gente falou de conduzir, tem uma coisa muito importante que você pode fazer. Por exemplo, estamos cantando essa música Sinto Fluir. Vou colocar um exemplo para vocês. Ó. Vocês estão escutando a música? Sinto fluir. O que a gente pode fazer? Aí, enquanto a gente está tocando, a gente fala para as crianças: põe a mão no seu coração. Aí tá cantando, aí você fala: sinto fluir teu rio de vida aqui, teu rio de vida. Fala isso pro Senhor. Fala que você sente o fluir do rio de vida dele aqui. Fluir teu rio, teu rio. Viu que você fala um pouquinho da música? E aí é pra criança cantar, sabe o que ela vai cantar depois?
Vou voltar a música depois aqui pra vocês terem não sei se deu pra vocês entenderem. Quando você fala, antecipa a fala pra criança, ajuda ela também a ela cantar. Isso é uma forma de você conduzir, de você falar a letra pra que ela cante. Então, ainda que você não cante, você pode falar um pouquinho ali antes dela cantar, entendeu? Agora você tem que ter cuidado pra você não ficar como como é que fala? Um comentarista. Então, cuidado pra você não ficar como um comentarista na música o tempo todo só falando em cima da música. Não é esse o objetivo. Mas, em uma parte onde às vezes a música, a criança não sabe qual parte que ela vai cantar agora, você vai falando. Aí você fala, por exemplo, eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte, vou mergulhar nos teus rios. Porque aí você fala o que a criança vai cantar depois e ela adora com você. A Débora tá falando que funciona, porque a filha dela de 4 anos tá lá adorando com você. Amém! Glória a Deus! Então isso é importante, a gente conduzir a criança dessa forma também. Aí a gente falando desse ambiente de distrações, voltando para essa questão das distrações, você pode ainda assim ter essa música, mesmo que não seja ao vivo, você pode ter e ministrar em cima. Ah, meu Deus, mas não é a mesma coisa. Gente, é muito melhor quando é ao vivo, isso é fato. O louvor ao vivo com um violão que seja ministrando ali, realmente é muito melhor. Mas, o que acontece? Se você não tem isso, você não vai ficar bitolado e falando, poxa, não dá pra fazer louvor e adoração. Não, gente, muitas vezes foi um ambiente de glória, a gente conduziu as crianças à adoração com CD tocando, hoje em dia não é CD, né? Com o computador tocando. Então, isso é possível, isso pode acontecer. E é importante que você saiba disso. Agora, uma outra distração que acontece. Acabou uma música, até colocar outra música. Agora deixa eu lá colocar outra música. Esse tempo que você para ali pra ir arrumar a música, isso é uma distração. Então, tem que ser pabuf. Começou o culto, né? Ou começou lá a ministração na sua sala ou na célula. Começou a ministração? Gente, agora nós vamos louvar e adorar ao Senhor. Põe a mão no seu coração. Tchan, ligou a música. Então você não pode ser uma coisa que, tipo assim, fica um tempão espaçado pra depois começar a música. Nisso você perde a atenção das crianças, nisso elas ficaram distraídas. Então tem que ser pabuf. Começou, acabou uma coisa, já entra outra. Acabou ali uma ministração, acabou de fazer o quebra-gelo, já entra com louvor, por exemplo. Então não pode ser uma coisa que vai ficar demorando até colocar a música, até pôr a letra. Não pode, tem que ser uma coisa rápida. Isso tudo já tem que ter preparado antes do culto começar. Às vezes pode parecer bobo, mas isso faz toda a diferença. Porque aí, se as crianças te distraem antes de começar o louvor, até você trazer elas de volta, enfim, já perdeu. Então é importante você ter tudo organizadinho. E tenha planos B. É importante você ter plano B. Ah, Luiz, como assim? Tem aqui um único computador, que você já sabe que o carregador dele tá ruim, vai ser ele que vai tocar a música lá no domingo. Vai dar ruim, pronto, te deixou na mão. Então, tenha plano B. Se você também, por exemplo, a música é no celular baixinho, isso também vai prejudicar. Então, a gente precisa buscar ter algo um pouco melhor. Wilson, mas a gente não tem nada aqui, não tem televisão para jogar o som, por exemplo, na televisão, e não tem computador. Então, você vai poder colocar isso como foco do ministério de vocês adquirirem uma televisão para que saia, para projetar o som e a imagem, né? Com a letra das músicas, ou uma caixinha de som para tocar as músicas via Bluetooth, por exemplo. E isso aí é importante, amém? Então isso precisa acontecer. Então tenha isso também como prioridade se você quer realmente ter um louvor adequado. Porque se você põe só no celular e as crianças não escutam bem, vai ser difícil mesmo você conduzir ali o louvor. Então você precisa ter um volume que seja adequado. Isso aí faz diferença, é importante também, amém? E aí, gente, uma outra coisa importante é você escolher as músicas certas. Alguém aqui comentou sobre as músicas, né? Alguém aqui comentou sobre as músicas. E realmente, você escolher as músicas certas faz toda a diferença. No louvor, você não precisa colocar só músicas músicas lentas, né? Onde a criança vai só, né, fechar o olho, levantar a mão. Não precisa ser uma música lenta. A adoração, ela é expressa também através de danças, também através de palmas, de brados de vitória. Isso tudo também é uma forma de adoração. Então,
essas músicas de dança também podem ser inseridas. Agora, não somente músicas de dança. A gente precisa também levar em consideração que a criança, ela pode adorar o Senhor também com músicas lentas, né, de adoração, voltando ali seu coração, seu espírito pro Senhor. Então, isso é importante. Aí vem alguns fatores importantes na escolha da música. Analisa a letra da música. Não escolha uma música só porque ela é bonitinha, só porque ela é legal, só porque as crianças gostam, né? Enfim, ou só porque, essa música aqui é bacana. Vamos, por exemplo, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, polegar pra frente. E as crianças saíram de lá aprendendo o quê? Exatamente. Cri, que polegar pra frente, cotovelo pra trás. Só isso. Então a gente não pode cantar uma música só porque a música é bacana. Não tô falando que você não possa cantar tchutchuê. Vai no dia de festa, no dia de brincadeira, você pode cantar. Mas no culto, não é o ideal você ministrar músicas desse tipo. Então você precisa pegar uma música que tenha uma letra, que tenha uma mensagem que você queira passar naquele dia. Então alguém até falou aí, a música deve combinar com o culto todo. É importante que pelo menos algumas dessas músicas combinem. Isso é importante. Combinem em que sentido? Apliquem o princípio, falem daquilo que você está ministrando naquele dia. Então, por exemplo, nesse domingo a gente vai ministrar sobre... Como é que é o nome? A gente fugiu aqui. Enfim, no último domingo passado, falando do passado, que tá mais fresco. O domingo passado a gente ministrou sobre obedecer. Então a gente ministrou uma música sobre obedecer, sobre obediência. Inclusive é uma música que logo vai ser lançada aí, que é a música do Atitude Kids. Aguardem, que vai ser linda, uma bênção. Então a gente falou sobre obediência, então a gente cantou a música Obedecer, que tinha a ver com o tema. Agora você tem que ter cuidado, porque a cada domingo você vai ter um tema diferente, não é? Se você colocar uma música nova cada domingo, não vai fluir seu louvor, porque as crianças vão ficar aprendendo só música nova, nunca vai cantar, nunca vai acompanhar com você. Então você tem que cantar uma música nova pelo menos 2 domingos seguidos, para elas aprenderem, repetirem. E aí depois você intercala com outras músicas e sempre intercala com música conhecida. Então não coloque 2 músicas novas de uma vez, num domingo só. Coloque uma música nova e uma antiga, que as crianças já saibam cantar. Isso é importante. Sempre que tiver uma música nova, coloque também a letra para as crianças que leem já poderem ler e acompanhar. Então, o que eu fazia, por exemplo, quando eu pastoreava uma igreja pequena lá no sul? Eu levava o meu computador, a minha televisão no porta-mala do carro. Eu botava a televisão no porta-mala do carro, enrolava na coberta, botava lá e levava pro culto. E aí a televisão que era usada lá no Ministério Infantil era a minha, da minha casa. Porque eu conectava com o computador e passava as músicas lá. E aí eu botava o PowerPoint das letras todos lá na televisão para as crianças acompanharem. Então isso também ajuda. Mas Wilson, não tem essa possibilidade. Você pode escrever a letra da música num cartaz grande, né? Às vezes e colar na parede para que a criança possa acompanhar. Isso pode ser feito de alguma outra forma, mas é importante você botar a letra para as crianças que já cantam. Aí cuidado, se você pôr a letra da música desse tamanho aqui, alguém vai ler? Ninguém vai conseguir ler. Então você também tem que colocar a letra grande. Uma dica é você colocar frases curtas, porque se você bota o texto inteiro, a criança fica com preguiça de ler. Então bota 2, 3 linhas assim da letra da música. Botou 2, 3 linhas da música, depois mais 3 linhas, entendeu? Porque aí eles não cansam, não ficam com preguiça de ler, porque as crianças ficam com preguiça, tá? Vou contar isso pra vocês. E aí assim eles acompanham a letra da música melhor. Então, tem a letra e você analisa a letra da música quando você for ministrar. Tem a ver com aquilo que eu quero ministrar? Vai reforçar o princípio que eu tô ensinando? Tem que reforçar. Então, porque senão... Porque o que acontece? As crianças vão, com certeza, memorizar aquela música. Elas vão sair de lá lembrando, cantarolando essa música. O Tito já sabe cantar a música da armadura toda. Esses dias o Efraim até fez uma brincadeira com ele, né? O Efraim tava cantando e falou: o cinto da verdade... Como é que o Tito... Não, o Efraim falou assim, ó: o cinto da verdade, a couraça da fé. Aí o Tito falou assim: não, papai, não é a couraça da justiça. Aí o Efraim: então tá bom. Tendo os meus pés calçados do evangelho da fé. Não, papai, o evangelho da paz. Ele lembrou toda a armadura, ele aprendeu através da música. Então, e essa é uma música que a gente canta no louvor e adoração, na hora do louvor e adoração. Então, é muito importante também a música para associar aquilo que a gente está ensinando, aquilo que a gente está ministrando. Por isso que a gente não pode só ficar cantando a dança do Quaquito, na.
não vai rolar, né, gente? Porque aí a gente vai ficar só... A criança vai ficar lembrando lá do coapito e não vai lembrar daquilo que você tá ministrando lá no dia. A palavra poderosa lá que tem que estar no coração dela, que ela tem que levar o resto da vida. Então, aproveite as músicas também pra ministrar o princípio que você quer ensinar naquele dia. Aí tem uma outra coisa importante sobre a escolha das músicas. Analise a melodia. Músicas que tem muitos arranjos, músicas muito difíceis de cantar, essas músicas provavelmente elas não vão ser bem cantadas pelas crianças. Então se você escolhe uma música onde tem enfim, um black music, assim, cara, as crianças vão ficar assim, né? Meu Deus, eu não tô conseguindo cantar isso. Então, se você, o pessoal deu coraçãozinho aí, né? Porque se você às vezes canta e você sabe fazer as firulas da vida, beleza, mas não é todas as crianças que vão conseguir cantar essas firulas. Então você não pode, louvor e adoração tem que ser uma música congregacional que todo mundo cante com facilidade. Então não pode ser uma melodia muito cheia de voltinhas e coisa, entendeu? Tem que ser uma melodia mais simples. E aí você precisa também analisar sobre essa melodia, uma dica sobre a melodia que eu gosto de falar. Se eu escuto a música uma vez, 2 vezes, a música ficou na minha cabeça, essa é uma música boa pra cantar com as crianças. Se eu escutei uma música 10 vezes e eu ainda não memorizei aquela música, você pode ter certeza que essa música, na maioria das vezes, as crianças também não vão muito bem, não vão conseguir cantar a música também. Então, analise isso. Nossa, essa canção aqui, ouvi, ela ficou na minha cabeça, eu fiquei cantarolando ela, é uma canção que pode ser boa, uma boa pedida para as crianças. Aí lembrando, não precisa ser só música de criança. A gente não precisa cantar só música de criança, tá, gente? Só música infantil. A gente pode também cantar músicas de adultos, entre aspas, né? Músicas de louvor e adoração, músicas que cantam na igreja. Essa é uma ótima. Às vezes as crianças, os pais já escutam muito a canção em casa, né? Às vezes no carro, ou às vezes já cantam na igreja com os adultos. Essa é uma música que também você pode cantar com as crianças, tá bom? Então isso é importante. Então não pense que é só música de criança que tem que cantar com as crianças. Não, você pode cantar músicas de adulto também. Você vai se surpreender, porque elas cantam muito. Aquela música, como é que é aquela da... Teve uma música que eu vi as crianças cantando há muito tempo. Quem mandou largar a rede? Até essa... A gente não canta essa no louvor não, mas eu vi as crianças cantarolando nesses dias pra trás. E eu fiquei assim, meu Deus, as crianças sabem cantar essa música. Então isso é muito importante. Olha a Élica aqui, amiguinha querida. Escolha de músicas que alimentam o espírito. Música pra diversão é pra dia de recreação. Exatamente. Isso aí. Música de diversão é pro dia de recreação. E a música que alimenta o espírito. Música que vai falar exatamente sobre a palavra, né? Que tem a palavra ali. Vou deixar salva assim, tá bom, Viviane? A live vai ficar salva. Então, gente, outra coisa importante sobre a música, o tempo da música. Não escolha uma música que tenha 2 horas de duração. Tem música que você vai colocar, tem 10 minutos a música. Gente, provavelmente isso não vai dar certo. Então, não coloca música muito longa. Porque as músicas muito longas, a criança ela tem um tempo de concentração mais curto. Então, no meio do caminho, ela vai se desconcentrar. Então, tenha cuidado com isso também, de não colocar uma música muito, muito longa, né? Muito cheia de letra, difícil demais. A música que fala, porque como é que fala? Porque no Santo dos Santos e... enfim, não consigo nem lembrar, gente, agora. Músicas com palavras muito difíceis, palavras muito elaboradas. Então, cuidado, porque se você canta músicas assim também, as crianças... se você colocar músicas assim também, elas não vão saber o que tá cantando. Ela vai até cantar, repetir, mas não sabe o significado daquilo que tá cantando. Então, isso é importante também. Cuidado com isso. E o tempo da música, para não ser um tempo também muito longo, né? Músicas muito longas e às vezes as crianças se dispersam ali no meio. E aí, vamos lá. O que pode ser uma barreira pro louvor? O que pode estar impedindo? Uma coisa, pecado. Pecado na sua vida, pecado na equipe, ou pecado na vida das crianças. Elas precisam se arrepender dos seus pecados. Então, você pode fazer um momento de confissão de pecados antes de começar o momento de louvor, né? De arrependimento. Você tá aqui... Se arrependa dos seus erros agora. Talvez você tá aqui, mas você fez alguma coisa errada. Então, conduza as crianças ao arrependimento. Porque o pecado ela pode sim ser uma barreira para louvor e adoração. A motivação errada. Como assim? Às vezes nós temos a motivação errada ali na hora de ministrar louvor. Sabia? Que às vezes a gente está com a motivação apenas de ver algo exterior ali acontecendo. E às vezes a gente não está preocupado com a adoração genuína no coração. Então a gente precisa ter a motivação certa de que conduzir as crianças, que elas tenham experiência com o Senhor, que elas sintam o toque do Senhor, que essa seja
a verdadeira motivação. E a gente já falou sobre os problemas técnicos, né? Que às vezes esses também podem ser uma barreira na hora do louvor. Então, problemas técnicos às vezes uma gerência errada da equipe, né? Às vezes a equipe meio dispersa também. Isso também vai atrapalhar as crianças. Se a própria equipe não estiver lá com o coração rendido, voltado, isso também vai fazer com que as crianças fiquem dispersas, ok? E aí é importante falar também algo. No louvor, as crianças, elas podem correr ou pular? Podem, gente. Muitas vezes as crianças, elas vão correr, elas vão pular na hora do louvor, né? Principalmente nas músicas de dança. E essa é uma expressão de adoração ao Senhor, né? Através da adoração delas. Então, não necessariamente elas precisam ficar quietinhas lá, assim. Não, na hora do louvor, às vezes uma música mais agitada, sim, coloque elas pra pularem e tal. Isso vai ser até positivo, porque as crianças não conseguem ficar muito tempo paradas. Então, não crie expectativa no seu coração de que a criança vai ter 1 hora de louvor e durante 1 hora ela vai ficar quietinha lá, assim. Isso não vai acontecer, gente. Muito raro, eu nunca vi, tá? Isso acontecendo. Então, precisa ser um tempo mais curto, né? Qual o tempo de louvor normalmente ideal? 10 a 15 minutos é um período de louvor ideal, que você pode cantar 3 canções, 2 a 3 canções. Talvez, se for 2 canções, talvez você repetir um pouco mais a música mais lenta, né, de adoração ali, fazendo com que as crianças se entreguem, se derramem, até falem palavras de amor pro Senhor. Então isso pode acontecer. E, gente, muito importante, cuidado pra você não virar um papagaio falando no meio da música. Senão você vai atrapalhar também a adoração. Você ficar só o tempo todo lá cantando a música, e aí você faz isso, faz aquilo, não sei o que, não sei o que. E aí isso não é louvor, tá quase uma pregação. Então cuidado pra você não ficar falando muito também, tá bom? Fica a dica aqui. Outra coisa importante, cuidado pra você não ficar dando esporro nas crianças. O que é aqui no Rio que fala dar esporro, né, gente? Eu nunca tinha ouvido essa expressão. Dar esporro, ficar chamando a atenção das crianças, ficar toda hora dando bronca nas crianças. Então cuidado pra você não ficar fazendo isso toda hora, sabe? Falando, olha, crianças, não, vocês não estão adorando, porque não sei o que, vocês não comeram feijão. Enfim, não faça isso toda hora, isso é ruim. Funciona muito mais você incentivar as crianças do que você ter essas falas. Então, tipo assim, tá muito lindo, glória a Deus, o Senhor tá recebendo o seu louvor. Isso motiva muito mais as crianças a cantarem melhor do que você dar um esporro de jeito. Olha e tal. Então aconteceu, por exemplo, às vezes pode acontecer, né? Já aconteceu do líder chamar a atenção específica de uma criança durante o louvor. Isso não pode acontecer também. Se a ministra no louvor falar, ei você, fica de pé aí no seu lugar. A gente não pode fazer isso de forma, sabe, assim. Então a gente pode conduzir o quê? Vamos todos ficar de pé agora? Dá o seu melhor pra Jesus. Fica de pé, entrega o seu melhor, põe a mão no seu coração. A gente pode incentivar a criança, mas a gente não pode obrigar a criança. Confesso pra vocês que no início eu falhava muito nisso. Logo quando eu comecei, que eu era muito Caxias, né? Queria que todo mundo ficasse de pé. Você vai ficar de pé sim agora. Fica de pé e tal. Só que adiantava? A criança estava de pé por causa de mim, não era pro Senhor. Então a gente precisa incentivar, não obrigar, né? Então, vamos ficar de pé, vamos dar o seu melhor pra Jesus, entrega o seu coração, o seu melhor. Então, assim, às vezes vão ter algumas crianças que vão ficar sentadas. Sim, vocês podem ver as filmagens que eu coloco, às vezes, do momento de louvor e adoração do nosso aqui, um pouquinho, né? Que eu não fico filmando o tempo todo, mas às vezes um pouquinho, em algum momento eu coloco. Então você vai ver que às vezes tem alguma criança ou outra que tá sentada. Às vezes acontece. Às vezes pode ser um visitante que ele ainda nem nasceu de novo. Não que a gente não vai incentivar, mas é importante a gente saber que a gente não pode forçar. Ok? Então, isso é importante também, a gente não ter essa postura Caxias. Porque você tá assim, enfim, não. Faça daquele momento um momento agradável, onde a criança vai gostar de adorar o Senhor, onde ela vai amar a presença de Deus. Isso é importante também. Amém, gente? Então, compartilhei com vocês aqui algumas coisas que foram perguntas. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que vocês colocaram aqui. Aqui, a irmã perguntou: quantos louvores durante esse momento? Eu acabei de responder, né? De 2 a 3 canções para esse momento, tá bom? Eu acho que é o ideal para esse momento de louvor. E músicas que não sejam tão longas, mas eu acho que vale... Acho que 2 a 3 dá. Vamos lá, deixa eu ver a próxima aqui. Vocês têm uma playlist, sugestões de louvores que vocês usam para que possamos usar também? Evelyn, ótima pergunta. Foi muito bom você ter falado isso, porque eu até tinha colocado aqui e esqueci de falar do repertório. O repertório, ele é muito importante pra gente não ficar cada dia colocando uma música diferente, porque senão as crianças nunca vão aprender a música. E também é importante para que
a gente já estruture, por exemplo, a gente tá numa série, eu passo o briefing da série também pro ministro de louvor. Antigamente eu sugeria muitas músicas, falava, essa aqui, não sei o que. Hoje eu quase não preciso, porque a líder de louvor, que é a Priscila, é maravilhosa. Quem quiser seguir ela também, ela dá muitas dicas sobre louvor e adoração, como conduzir louvor e adoração. É Priscila Camargo, lá no meu Instagram vocês vão encontrar ela. E a Pri, ela dá muitas dicas também sobre louvor e adoração, e hoje ela mesma faz um repertório, né? Ela já sacou. Eu mando o briefing da série pra ela, com todos os princípios, todos os versículos, tudo que a gente vai ensinar, e aí ela põe músicas que já tenham a ver com aquilo e cria músicas, né? Ela compõe músicas também pra gente cantar. Às vezes, no caso da Armadura de Deus, foi uma necessidade que a gente sentiu. Não tinha uma canção que a gente ensinasse sobre a Armadura de Deus para as crianças, não tinha uma canção de adoração específica, a gente sentiu falta e ela criou a canção. Foi uma bênção, uma música linda, e a gente ministra para eles. Então, agora deixa eu te falar, nós temos uma playlist chama Atitude Kids, eu acho que é Atitude Kids mesmo, lá no Spotify. Se você quiser ir lá no Spotify, tem uma playlist lá no Spotify que chama Atitude Kids, que são algumas canções que a gente canta com as crianças aqui, tá bom? E você pode, vou dar aqui mais uma sugestão maravilhosa. No Spotify, no YouTube ou no Deezer, você vai encontrar as músicas do Atitude Kids Music. Coloca Atitude Kids Music e você vai encontrar Atitude Kids Music, você vai encontrar as nossas músicas. Já temos 6 canções lançadas. São canções, gente, de Deus, canções assim, muito abençoadas. Então, cante essas canções aí com as suas crianças no momento de louvor, você vai ver tanto vai ser bom. Então, aproveita essas canções que nós fizemos numa realidade nossa que funciona, gente. Funciona. Repete o nome dela, por favor. Qual, gente? Da Armadura de Deus? Vocês podem colocar Atitude Kids Music, né? Atitude Kids Music, que vocês vão encontrar tanto no YouTube Music, quanto também... Priscila Camargo. Desculpa, era o nome da Priscila. Priscila Camargo. E aí, gente, vocês vão colocar lá as músicas da Atitude Kids Music, que são músicas muito de Deus, que vocês vão poder cantar com as suas crianças também. E são músicas que a gente já experimentou na prática, que funciona com as crianças, a melodia, que as crianças gravam e que tem a palavra de Deus, que é o mais importante. Então, às vezes tem gente que faz música pra criança que não ministra pra criança. Eu sei que é forte falar isso, mas às vezes eu fico meio engasgada, né, com isso. Porque tem gente que faz música pra criança, mas ele não ministra pra criança e ele não sabe a realidade que as crianças vivem. Não sabe se aquela música tá falando a palavra que a criança canta. Enfim, isso me atravessa um pouco assim, né? Nesse sentido de que às vezes tem músicas aí, que é por isso que fica, né, um monte de gente achando que pode cantar qualquer música com as crianças. E não é. Então pode ir lá procurar, que tem uma playlist também com outras músicas que nem são da Atitude Kids. Agora aqui, vamos lá. Para quem é líder de célula de crianças, o seu curso é indicado ou vai ter pouca aplicação? Falando do meu curso, eu tenho um curso, gente, que é o Líderes Relevantes, Liderando Crianças com Relevância, que agora a gente tá sem inscrições. As inscrições são fechadas, mas tem uma lista de espera. Se você quiser entrar na lista de espera, você pode ir lá no link na bio e fazer a inscrição, tá bom? E colocar seu nome pra lista de espera. Que eu acho que mês que vem a gente deve abrir uma outra turma. Mas sim, é muito indicado sim pra quem é líder de célula, tá bom? Porque eu tenho muitas aplicações práticas. Eu falo sobre fundamentos e ferramentas para os líderes, para líder de criança. Então eu falo sobre como lidar com aquela faixa etária, falo sobre indisciplina, muita coisa que acontece na célula. É muito indicado sim. Então, se você quer conhecer também um pouco mais do curso, no meu perfil tem lá assim nos destaques tem lá curso Líderes Relevantes. Você vai poder saber também sobre o conteúdo do curso, tá bom? Gente, então vamos lá, foi isso, o tempo tá acabando, 1 minuto. Faça muito rápido, né? Espero que suas crianças possam experimentar de louvor e adoração. Qualquer dúvida, também vou ver se eu respondo algumas perguntas também nas caixinhas de perguntas, tá bom? A Leia falou que tá fazendo o curso, tá amando. Glória a Deus, que bom saber disso, Leia. Fico muito feliz de ter aluna minha aqui. Quem mais é aluna que tá aqui? 50 segundos pra acabar a live, gente. Muito obrigada a presença de vocês. Compartilhe essa live com a sua equipe, com outras pessoas que lideram crianças. Você pode dar um print aí, dá um print. Dá um print e faz aí, mostra, compartilha também nos stories, compartilha lá essa live com outras pessoas para que elas também entendam a bênção que é. Olha aqui outros alunos, que bênção. Da Lila, Grace, a Francimeire. Que bênção, gente. Muito feliz de ter alunos aqui.
Deus abençoe vocês. Laura, aluna querida, grande beijo, gente. A live vai ficar salva. E Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Vou ver se eu respondo algumas perguntas depois lá na caixinha, tá bom? Beijo.